Dados dos sensores de nuvens permanentes coletados. Atualizarei o resumo da guerra no Oriente Médio. O Irã realizou vários ataques contra os Emirados Árabes Unidos nas últimas 48 horas. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos disse que o Irã tenta isolar os Emirados Árabes Unidos dos demais países do Golfo. O Ministério da Defesa dos Emirados Árabes Unidos informou que em 5 de maio, seus sistemas de defesa aérea interceptaram mísseis e drones iranianos. Até agora, não há confirmações de mísseis ou drones iranianos atingindo alvos nos Emirados Árabes Unidos. Além disso, no dia 4 de maio, o Irã realizou um total de 4 ataques contra os Emirados Árabes Unidos, incluindo um ataque de drones direcionado à zona industrial de petróleo de Fujairah, que de fato causou danos. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos afirmou que o fato de o Irã estar concentrando seus ataques apenas nos Emirados Árabes Unidos e não em vários países do Golfo reflete uma intenção estratégica de explorar divisões entre os países do Golfo para isolar os Emirados Árabes Unidos e aprofundar a fragmentação na região. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos analisou que os ataques do Irã contra os Emirados Árabes Unidos também parecem ter a intenção de criar discórdia entre os Emirados Árabes Unidos, os Estados Unidos e Israel, em resposta aos esforços dos Emirados Árabes Unidos para fortalecer a cooperação com os Estados Unidos e Israel. De fato, os meios de comunicação estatais do Irã alegaram que esse ataque foi uma resposta ao fato de os Emirados Árabes Unidos estarem se aproximando cada vez mais dos Estados Unidos e de Israel. Um analista iraniano declarou em 4 de maio que o Irã atacou os Emirados Árabes Unidos devido a atitudes hostis inéditas, como cooperação com Estados Unidos e Israel em segurança e na área militar. Um veículo de comunicação ligado a Ali Shamkhani, ex-secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã, citou como prova da aproximação dos Emirados Árabes Unidos com Estados Unidos e Israel o fornecimento de sistemas de defesa aérea israelenses aos Emirados. Mídias da Guarda Revolucionária do Irã disseram em 4 de maio que os Emirados Árabes Unidos viraram marionetes de Israel. Ao mesmo tempo, analisa-se que o Irã também tem a intenção de enviar uma mensagem de alerta a outros países do Golfo, de que eles podem se tornar alvos de ataques caso fortaleçam a cooperação com os Estados Unidos e Israel. E o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmou em uma coletiva do Departamento de Defesa que os ataques ao Estreito de Hormuz e aos Emirados Árabes Unidos não constituem violação do cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irã, o que está gerando outra controvérsia. O presidente do Estado-Maior Conjunto, Ken, afirmou que os 9 ataques do Irã a navios no Estreito de Hormuz e 2 apreensões de embarcações não justificam, por hora, retomar operações de combate em larga escala. A confiança nos Estados Unidos está caindo. O recente ataque do Irã aos Emirados Árabes Unidos parece responder aos esforços americanos para restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz. O presidente dos Estados Unidos, Trump, anunciou em 3 de maio a Operação Projeto Liberdade para ajudar navios comerciais a passar com segurança pelo Estreito de Hormuz e enfraquecer o controle do Irã. Logo após esse anúncio, o Irã atacou navios ligados aos Emirados Árabes Unidos e territórios dos Emirados Árabes Unidos, o que é interpretado como uma tentativa do Irã de demonstrar seu controle sobre a região marítima e desencorajar outras embarcações de tentarem atravessar esse estreito. Os Emirados Árabes Unidos têm interesse direto na retomada do tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz. Portanto, acredita-se que o ataque do Irã aos Emirados Árabes Unidos também tenha como objetivo impor custos a um dos principais parceiros regionais dos Estados Unidos que se beneficiam do Projeto Liberdade, e ao mesmo tempo mostrar que o Irã é capaz de responder adequadamente às tentativas dos Estados Unidos de reabrir o Estreito de Hormuz. Na verdade, pode ser um assunto separado disso. O presidente Donald Trump anunciou que a Operação Projeto Liberdade será suspensa temporariamente a partir de 6 de maio, e os Estados Unidos devem parar as ações militares no Estreito de Hormuz. Como o bloqueio do Estreito de Hormuz persiste, a crise energética deve continuar. O Irã afirmou que segue criando e aplicando novos mecanismos para exercer soberania no Estreito de Hormuz. Navios que querem atravessar o Estreito de Hormuz receberão um e-mail com regras e devem seguir normas para obter permissão. Isso se assemelha a uma taxa de passagem. O Irã está gradualmente estabelecendo um sistema mais organizado para impor taxas de passagem no Estreito de Hormuz.
Além disso, vários funcionários iranianos continuam demonstrando a intenção de exercer controle sobre o Estreito de Hormuz a longo prazo. O Comando Central dos Estados Unidos continuou mantendo o contrabloqueio no Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos anunciaram que desde o início do bloqueio aos portos iranianos, as forças americanas fizeram com que 51 navios retornassem. No sul do Líbano, as forças do Hezbollah continuaram realizando ataques contra o exército israelense. Hezbollah fez 20 ataques ao exército israelense no sul do Líbano em 24 horas entre 4 e 5 de maio. Esse é o maior número de ataques em 24 horas desde o início do cessar-fogo em 16 de abril. O Hezbollah teria usado vários tipos de armas nos ataques, como morteiros, foguetes, drones FPV, drones de asa fixa e mísseis antitanque guiados. O Hezbollah também declarou ter feito 6 ataques com drones FPV contra forças israelenses no sul do Líbano em 5 de maio. Enquanto isso, o Irã pressionava as milícias pró-Irã no Iraque a suspender atividades armadas. O Instituto de Estudos de Guerra dos Estados Unidos afirmou que isso visa evitar que a pressão financeira americana sobre o Iraque afete negativamente o Irã. Em 5 de maio, o comandante da Força Qudi da Guarda Revolucionária do Irã reuniu-se em Bagdá com milícias pró-Irã para alertar sobre riscos e discutir a necessidade de um plano alternativo. Os Estados Unidos exigem a dissolução das milícias pró-Irã desde o início de 2025, pois essas milícias no Iraque obedecem mais ao Irã do que ao próprio país. A influência do Irã estava crescendo gradualmente no Iraque. No entanto, os Estados Unidos pressionaram o Iraque para impedir isso, e a influência das milícias pró-Irã começou a ser reduzida. Além disso, autoridades dos Estados Unidos e do Iraque anunciaram em 22 de abril que o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos suspendeu temporariamente o processo de transferência dos pagamentos das exportações de petróleo do Iraque através do Federal Reserve dos Estados Unidos devido a preocupações com as atividades das milícias. Fontes afirmam que os Estados Unidos bloquearam a primeira remessa para o Banco Central do Iraque após o início da guerra em fevereiro de 2026 e, recentemente, impediram o envio de cerca de 500 milhões de dólares em dinheiro. Desde 2003, o Banco Central do Iraque administra dólares e receitas do petróleo por uma conta no Federal Reserve de Nova York. A receita do petróleo representa cerca de 90% da receita do Estado iraquiano. O Irã usa a economia iraquiana para driblar sanções e apoiar o eixo da resistência. Por isso, as medidas dos Estados Unidos também afetam fortemente o Irã, já sob intensa pressão econômica. Por isso, o Irã parece pedir que milícias pró-Irã evitem ataques. Se houver novidades, farei um vídeo para o canal. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.